Olá, tudo bem? PCI Concursos, mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre contrato individual de trabalho. Tivemos a oportunidade de discutir todas as questões, todas as particularidades, as peculiaridades envolvendo a relação de emprego, a figura do empregado, a figura do empregador, todas as questões que são muitas advindas dessas figuras e da própria relação de emprego. E hoje mais um tema correlacionado com aquilo que já falamos nas últimas aulas, mas vamos aqui nos debruçar um pouco sobre o contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, a relação jurídica de direito material estabelecida entre o empregado e o empregador, é uma relação de natureza contratual, é uma relação de natureza consensual. O atual artigo 443 da CLT, ele traz, ele deixa claro esse caráter contratual da relação. O empregado disponibiliza a sua força de trabalho ao empregador por meio de um contrato, de um ajuste que no caso do contrato de trabalho ele pode ser um ajuste verbal ou pode ser um ajuste escrito, ele pode ser um ajuste tácito ou ele pode ser um ajuste expresso. Melhor que seja um contrato escrito, um ajuste expresso. Todavia, tendo em vista que sempre, em todas as oportunidades em que o empregado pessoalmente prestar serviços subordinados ao empregador, e aqui o traço mais importante e o traço distintivo da relação de emprego que é espécie da relação de trabalho, certo? Então, sempre que houver essa prestação pessoal de serviços por parte da pessoa física ou empregado ao empregador, prestação de serviços que exige uma contraprestação por parte do empregador, prestação de serviços que se dá em caráter não eventual ou contínuo, teremos a relação de emprego típica que nós tivemos a oportunidade de dissecar nas aulas anteriores. Então, é muito importante que tenhamos em mente que a autonomia da vontade, tanto do empregador como do empregado, é essencial, é o elemento que faz existir o contrato de trabalho, que faz com que ele exista, que faz com que ele seja válido e que também lhe confere eficácia, para falar aqui nos planos, o plano da existência, o plano da validade, o plano da eficácia, aquelas noções, aqueles fundamentos do direito civil quando estudamos a teoria geral dos contratos. Mas vejam, nós já tivemos a oportunidade de discutir que esse contrato de trabalho, ele é diferente daquele contrato de natureza civil, daquele contrato de natureza negocial. Por quê? Porque nós temos um piso mínimo legal, que é infenso à negociação individual e até mesmo à negociação coletiva, aquela negociação entabulada, ajustada entre as empresas ou entre os sindicatos econômicos e os sindicatos profissionais, que são o sindicato dos trabalhadores. Existe um núcleo duro que é infenso, ou seja, não pode ser negociado. Daí a característica institucional. Muitos doutrinadores trazem a teoria institucionalista como um contraponto à autonomia total, aquela autonomia ampla e restrita que rege a teoria geral dos contratos. Nós sabemos que mesmo no direito civil não se mostra verdadeiro aquele postulado do Estado liberal
em que as partes estão em total igualdade de condições, em que a liberdade é total. Nós sabemos que em vários ramos do direito, não só no direito do trabalho, no próprio direito civil, existem salvaguardas, existem institutos que, de certa forma, limitam a autonomia de uma das partes, evitando fraudes, evitando a prevalência da lei do mais forte. Se é assim para o direito civil, em algumas situações, a proibição de uma cláusula leonina ou aquela proibição que proíbe o abuso do direito, ainda mais no direito trabalhista, em que há a hipossuficiência jurídica do trabalhador, há a hipossuficiência jurídica do empregado na relação de emprego. Falamos também nas nossas aulas anteriores, no contexto da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista, um dos cânones, um dos alicerces da reforma trabalhista é exatamente avançar o aspecto da autonomia, da possibilidade de negociação livre entre patrão e empregado. A prevalência do negociado sobre o legislado é um dos traços mais fortes, mais característicos, mais intensos da reforma que se avizinha, da reforma cuja vigência se dará a partir do dia 11 de novembro. O que nós vamos ver, e já falamos isso aqui, mas reforçando a você que estuda para concurso, a você que tem um interesse no direito do trabalho, a você que pensa também, por que não, numa carreira acadêmica, o grande embate que teremos nos próximos anos é exatamente qual será o ponto, qual será o limite, quais serão os limites dessa negociação. Apesar da legislação, a reforma traz expressamente aquilo que pode ser negociado e basicamente impede a negociação só para aquele núcleo duro da Constituição da República, posto e estabelecido no artigo 7º, nós sabemos que os juízes, membros do Ministério Público do Trabalho e parte da advocacia, aquela advocacia que se coloca na defesa dos interesses dos trabalhadores, resistirá do ponto de vista jurídico normativo, resistirá e tentará de certa forma atenuar o aspecto da ampla, geral e profunda prevalência do negociado sobre o legislado. Então, serão os próximos 10 anos, provavelmente, a jurisprudência até que ela se consolide. Esse será o debate do foro. Agora, com certeza, a reforma, ela muda, ela altera o panorama até então existente. O contrato individual de trabalho, quando a gente fala do contrato individual de trabalho, nós não podemos perder de vista que há a relação de trabalho e a relação de emprego. Como eu disse, a relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é espécie. Mas fiquem atentos porque há bancas de concursos que usam um termo pelo outro, como se eles fossem sinônimos, ok? Então, essas terminologias, trabalhador, empregado, muitas vezes não há um preciosismo técnico na utilização da terminologia. E na acepção estrita do termo são termos diferentes, ok? A relação de emprego é aquela relação em que presentes os requisitos do artigo 3º da CLT. A relação de trabalho, por sua vez, eu tenho trabalho em diversas situações. Tenho trabalho autônomo, em que não há o requisito da subordinação jurídica. Eu tenho o trabalho autônomo, que é tido até como uma figura de para-subordinação. Eu falei que não tem o requisito, mas alguns doutrinadores entendem que ele é muito
ele está presente, mas de uma maneira muito pouco não significativa, a ponto de desvirtuá-lo, a ponto de dizer que é uma relação de emprego, absolutamente. Né? Mas eu tenho o trabalho avulso, eu tenho o contrato de estágio, que é uma relação, né? uma relação que envolve prestação de serviços, mas em um contexto socioeducativo. Da mesma forma, o contrato de aprendizagem, o trabalho voluntário, em que não há o requisito da contraprestação, da onerosidade. Enfim, eu tenho uma série de situações que configuram relação de trabalho, em que há prestação de serviços em caráter pessoal para alguém, para um destinatário, mas eu não tenho o elemento da subordinação, ou por vezes não tenho o elemento da onerosidade. Por vezes não tenho o elemento da continuidade. Eu posso ter o trabalho em caráter eventual, por exemplo. Então, vejam, existem figuras, tanto no direito civil, em outros ramos do direito, que não se confundem com uma relação de emprego, uma relação de emprego típico, ou mesmo que não está no universo daquilo que se pode configurar em termos mais estreitos como uma relação de emprego, uma relação de trabalho, perdão, estrito sensu. Tá? Então veja, são várias. Para trazer aqui alguns exemplos, eu posso falar no contrato de prestação de serviços, que está lá no direito civil. O contrato de prestação de serviços que no Código Civil de 1916, no Código Bevilacqua, era chamado de locação de serviços. Ok? Não se confunde com uma relação de emprego e pode-se dizer até mesmo que há prestação de serviços, mas no âmbito do direito civil e que não pertence ao universo trabalhista. Eu tenho também o mandato, a figura do mandatário que age em nome do mandante, o contrato de mandato que também está previsto no Código Civil, em que não há, como regra, não há o elemento da onerosidade, não há um pagamento, é apenas uma representação. Ok? Eu tenho um contrato de empreitada. Esse contrato de empreitada, ele pertence ao universo trabalhista, inclusive a Justiça do Trabalho tem competência para discutir a empreitada, certo? A empreitada, que é o empreiteiro, ele se compromete em entregar uma obra certa, e para tanto ele se vale de empregados. Mas veja, aquele que contrata o serviço para obter a obra, ele não é um empregador. A não ser que ele seja uma incorporadora, uma construtora, não há que se falar em responsabilidade desse comprador da obra pelos encargos trabalhistas, pelas relações trabalhistas, relações de emprego entre o empreiteiro, seus empregados, entre o empreiteiro, subempreiteiro e os seus outros empregados. Ok? Então, o importante é que eu saiba da relação de emprego como espécie da relação de trabalho. E o contrato individual do trabalho, então, ele é um contrato onde a autonomia, com certeza o elemento prevalente, um elemento essencial, como eu disse, até para que ele possa existir, para que ele possa, é essa autonomia da vontade. Você contrata a mão de obra, contrata a prestação de serviços em caráter pessoal, aqui haver a vontade, a consensualidade para a formação do contrato. Há essa necessidade do caráter consensual, do caráter bilateral ou sinalagmático. Alguns usam essa expressão, que é exatamente ali contrapartidas recíprocas entre as partes contratantes.
ok? Então, nesse sentido, eu tenho o contrato individual de trabalho, mas ele não é um contrato qualquer, ele é um contrato que está, né, ele está inserido, ele é emoldurado por normas, boa parte dessas normas de direito trabalhista de natureza cogente, de natureza da onde emerge a normas de ordem pública, normas postas pelo Estado, normas intervencionistas no sentido de buscar equilibrar equilibrar a figura do empregado e do empregador. Por quê? Porque há hipossuficiência, há uma desigualdade que é inerente, que é íncita à relação trabalhista. E para amenizar, para atenuar essa diferença, esse caráter de desigualdade, o Estado traz uma série de normas muitas vezes normas indisponíveis, normas que não admitem renúncia, nós também já estudamos isso, para enquadrar do ponto de vista jurídico normativo a contratação no âmbito trabalhista. Ok? Então, uma vez dito isso, eu chamo vocês para o quadro para que nós possamos memorizar as características do contrato individual de trabalho. Ok? Como eu disse, né, o caráter bilateral, tirar esse zinho aqui, falha nossa, bilateral, né? Caráter bilateral ou sinalagmático, gravem essa palavra, porque as bancas adoram, né? Elas pensam que vocês não vão lembrar, e pode ser que realmente não lembrem. Tá? Então eu coloquei aqui que o contrato de trabalho é de via de mão dupla. Você tem a prestação de serviços em caráter personalíssimo por parte do empregado e você tem uma contrapartida por parte do empregador. Essa contrapartida é o salário, ok? O aspecto salarial, inerente, essencial à contratação. Temos também o caráter consensual, ninguém obriga a nada. As partes, de forma consensual, elas contratam. Né? E o artigo 443 da CLT, e é desse artigo que extraímos o aspecto da consensualidade, o aspecto da bilateralidade, enfim, a contratualidade dessa relação jurídica de direito material ou contrato, a base normativa é o artigo 443 da CLT. Eu apenas coloquei aqui que a reforma trabalhista ela vai alterar o artigo 443 da CLT para deixar claro a possibilidade da figura do trabalho intermitente, o contrato de trabalho intermitente, que também é objeto de regulamentação pela reforma e que é bastante polêmico, a figura do trabalho intermitente. Vai valer para tudo? Né? Juízes do trabalho já estão discutindo se esse contrato de trabalho intermitente valerá para quaisquer atividades. Muitos se inclinam a responder negativamente, ok? O 443 também terá a alteração do seu caput e terá acrescido à sua redação o parágrafo 3º para dizer do contrato de trabalho intermitente. Também já aqui no PCI Concursos já tivemos a oportunidade nas nossas aulas iniciais, ao falar de flexibilização, de desregulamentação, trouxemos os artigos da reforma que cuidam do contrato de trabalho intermitente. Outros chamam de contrato de trabalho 0 hora. 0 hora. É até um tanto irônico a denominação, uma denominação existente na doutrina para se referir àqueles países que têm a figura do trabalho intermitente. O trato é sucessivo. Nós sabemos que a continuidade no tempo é uma característica do contrato de trabalho.
O contrato de trabalho tende a ser indeterminado e, excepcionalmente, por prazo determinado. Mas a continuidade, o trato sucessivo, é uma característica do contrato de trabalho, certo? Boa parte da nossa vida, grande parte da nossa vida é trabalho. Nós trabalhamos, certo? Do começo da nossa vida adulta até a nossa boa idade, a melhor idade, até quando nos tornarmos idosos, certo? O caráter oneroso, a necessidade de uma contraprestação pelos serviços prestados, ok? É do contrato de trabalho a necessidade dessa contraprestação. Se não houver contraprestação, desaparece o requisito da onerosidade, principalmente para a relação de emprego, né? Para a relação de emprego típica. Podemos ter trabalho voluntário, mas não teremos o trabalho, a principal espécie, a principal forma, a ideia de contrato de trabalho, que é o contrato que regula, cuida da relação de emprego. O contrato de trabalho, aqui nós estamos falando do contrato que abarca aquela que é a principal espécie, que é de normatização da CLT, que é a relação de emprego. O caráter comutativo, veja, não há um caráter comutativo. As partes, no momento da contratação, empregado e empregador, antevêm as vantagens e desvantagens do ajuste. Não há um caráter aleatório como regra, não há alha, não está submetido à sorte ou ao azar. Nós temos a antevisão das vantagens e desvantagens no momento da contratação. O caráter personalíssimo, e aqui fique bem entendido, para o empregado. Não há caráter personalíssimo para o empregador, o sócio da empresa, aquele que é a pessoa física que tem a titularidade da empresa. Não, nós vimos na aula anterior a questão da sucessão do empregador e vimos que pouco importa para o empregado quem ou quais são os sócios, certo? O caráter personalíssimo se refere ao empregado. Elementos do contrato de trabalho que são aqueles elementos do direito civil, elementos presentes em quaisquer contratos, elementos que fazem do contrato um contrato válido. Nós temos o agente capaz, a forma prescrita ou não defesa em lei e o objeto lícito. Para que esse contrato de trabalho seja válido, os três elementos essenciais do negócio jurídico devem estar presentes. Lembrando que a capacidade plena do empregado se dá a partir dos 18 anos. Pode trabalhar com menos de 18? Pode. Vamos falar logo mais sobre isso. Pode. Só que a plena capacidade se dá aos 18. A própria CLT traz dispositivo em que diz, por exemplo, que o jovem entre 16 e 18, no ato da rescisão, deverá estar assistido por seus representantes legais. Então, veja, daí advém essa necessidade, a capacidade plena, melhor dizendo, a partir dos 18 anos. As reclamações trabalhistas dos menores de 18 anos são acompanhadas por membros do Ministério Público do Trabalho, custos legis como órgão interveniente. Nós estudamos isso no nosso curso de Direito Processual do Trabalho, certo? Forma prescrita ou não defesa em lei. Regra geral, não há necessidade de solenidade para o ajuste trabalhista, para o contrato de trabalho. Contudo, há em lei algumas hipóteses legais em que há necessidade de um contrato escrito. Por exemplo, aprendiz. Outro, Lei Pelé, atleta profissional,
Contrato de aprendizagem no âmbito da Lei Pelé também, independentemente, o atleta profissional, o aprendiz, nesses casos a lei traz, são hipóteses em que há necessidade de um contrato escrito, certo? O objeto tem que ser lícito. Tenha por objeto lícito aquele que não contraria a lei, ou melhor dizendo, aquele que não se forma a partir de uma conduta ilícita, né? Então, o objeto lícito, trabalho lícito, trabalho ilícito invalida o contrato de trabalho. Invalida o contrato de trabalho e exclui o trabalhador da esfera protetiva trabalhista. Não lhe é devido nenhum direito de natureza trabalhista. Nós vamos ver adiante, mas podemos aqui já dizer do jogo do bicho, daqueles que trabalham para traficantes, daqueles que trabalham, enfim, atividades criminosas. Nesse caso, obviamente, eu não tenho um objeto lícito. Ok? Então veja, nesse primeiro momento a gente trouxe aqui uma espécie de considerações gerais e teoria geral envolvendo o contrato individual de trabalho. Nós vamos para a parte 2 da nossa aula continuar com essa temática para falar das nulidades do contrato de trabalho. Então nós aqui falamos dos elementos essenciais do negócio jurídico, e também temos no contrato de trabalho aqueles outros elementos do negócio jurídico, do direito civil, elementos conexos, elementos acidentais. Então, há a possibilidade de termos no contrato de trabalho termo, contrato a termo, contrato por prazo determinado, aquele evento futuro e certo, um termo final para o contrato de trabalho. Nós podemos ter um contrato de trabalho submetido a uma determinada condição. Então, você só será contratado se obtiver, se colar grau como bacharel em direito. Um evento futuro e incerto, característico da condição, que também é ali um elemento acidental da teoria dos negócios jurídicos do Código Civil e que também se aplica ao contrato de trabalho. Também podemos ter essa situação, ok? Então são diversas situações que são postas, diversas situações que advêm da contratação trabalhista, e todas essas situações são possíveis ao contrato de trabalho, respeitada as suas particularidades. No que tange, no que se refere, que será o início da nossa próxima aula, as nulidades, a teoria das nulidades e anulabilidades do direito civil se aplicam ao direito de trabalho de forma diferenciada. Então, aquelas consequências das nulidades do direito civil não são as mesmas no direito do trabalho. E nós teremos a oportunidade de falar e explicar no início da próxima aula. Então, continuamos juntos até a próxima aula, nossa parte 2, contrato individual do trabalho, teoria das nulidades. Até lá, PCI Concursos.